Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre destilação. A nossa aula de destilação ela vai ser separada em 4 aulas, então hoje é a nossa primeira aula de destilação. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios básicos que a gente precisa para entender um processo de destilação. Até agora a gente viu processos de separação de sólido e fluido, sendo que o fluido pode ser o líquido ou um gás. Na destilação, a separação vai ocorrer entre dois líquidos, e esses líquidos precisam ter duas características muito importantes. Primeiro, eles precisam ser miscíveis e o segundo, eles precisam ter volatilidades diferentes. A miscibilidade significa que a gente não consegue verificar mais de uma fase quando a gente mistura esses líquidos, como por exemplo a água e o álcool. Se fossem líquidos imiscíveis, como a água e o óleo, seria só usar um funil de decantação. Nesse caso, como eles são miscíveis, a gente utiliza o processo de destilação. E todo esse processo de destilação ele vai se fundamentar na termodinâmica, que é o equilíbrio líquido-vapor. Só que agora a gente vai tratar de dois ou mais componentes. Esse gráfico que está agora é um gráfico de temperatura por volume, e a gente trabalhava na termodinâmica esse gráfico, que seria o equilíbrio líquido-vapor, quando a gente tinha uma substância pura. Então, aqui a gente tinha a parte líquida, essa parte que correspondia à fase de líquido saturado, aqui a gente tinha mistura líquido-vapor, aqui a gente tinha o vapor saturado e aqui o vapor superaquecido. Esse gráfico seria o equilíbrio termodinâmico para uma única substância. Agora a gente vai trabalhar com uma mistura. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com um princípio de volatilidade na destilação. Para isso, a gente precisa que os componentes envolvidos nessa mistura tenham a volatilidade o mais distante possível uma das outras. Quanto mais diferente forem essas volatilidades, mais fácil da gente separar esses dois componentes numa destilação. Se elas forem muito próximas, a gente precisa colocar um tipo de processo anteriormente, como por exemplo a extração. A destilação, como a gente faz em laboratório, pode ser representada como está nessa figura. E, independente do tipo de processo de destilação, existem dois nomes que caracterizam os componentes que a gente utiliza. Então, a gente coloca a mistura dentro do balão e produz o efeito da destilação, que seria promover o aquecimento, e a gente faz evaporar o componente mais volátil. Ele passa pelo decantador e a gente obtém ele na forma de líquido. Esse que a gente obtém, ele é chamado de destilado. E aquilo que permanece no balão, a gente denomina de resíduo. E qual que é a característica importante deles? O resíduo, ele é rico no componente menos volátil, que é aquele que tem mais dificuldade de evaporar. E o destilado, ele é rico no componente mais volátil. Digo mais rico por quê? Porque eles não são puros. A gente promove esse processo de destilação para purificar, mas não torná-lo único. Existem processos de destilação que a gente tem um limite máximo. Então, por exemplo, eu posso ter 95%, 98% do componente mais volátil, mas eu vou ter um pouquinho do componente menos volátil no destilado. A mesma coisa no resíduo. Eu posso ter, por exemplo, 70%, 80%, 90% do componente menos volátil, mas o restante vai ser o do mais volátil. A destilação ela pode ser realizada num único estágio, como a gente está vendo aqui, ou ela pode ser realizada em múltiplos estágios. No laboratório, existe um tipo de condensador que ele tem pratos aqui no meio que seriam bolinhas, né? E essas bolinhas representam múltiplos estágios de destilação, que torna o nosso processo mais puro, mais eficaz. Além disso, a gente pode fazer a destilação numa torre de destilação, que seria de múltiplos estágios. Existe um vasto uso para destilação. A gente, para obtenção de álcool numa mistura de fermentação, a gente obter produtos destilados como cachaça e uísque, e a mais conhecida que é na indústria petrolífera. Então, para a gente obter os diferentes tipos de componentes provenientes do petróleo através da separação por destilação. Como eu falei para vocês, nós temos dois conceitos fundamentais na destilação, que é a volatilidade e o equilíbrio termodinâmico, que nós vamos estudar um pouquinho mais agora. A volatilidade, ela representa a capacidade de uma substância se tornar A volatilidade representa a capacidade de uma substância evaporar. Quanto maior a volatilidade, mais fácil
é a tendência dela evaporar. Vamos olhar nessa figura para explicar melhor. Vamos supor que a gente tem entre o líquido e o vapor uma película. E para o líquido se transformar em vapor, ele precisaria ultrapassar essa película. Para isso, ele precisa fazer uma força. Essa força numa determinada área, a gente pode dizer que é uma pressão. Essa pressão que o líquido faz para se transformar em vapor seria denominada de pressão de vapor, que ela é proporcional à volatilidade de uma substância. Quanto maior a pressão de vapor, isto é, quanto maior a força que ela tem para romper essa barreira, maior é a volatilidade. Além disso, a gente tem a temperatura influenciando na volatilidade. Quanto maior a temperatura, maior a energia que a gente tem aqui dentro da parte líquida, maior a força que ela tem para ultrapassar essa barreira, então maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. A volatilidade, ela pode ser definida também pela massa. Então, quando a gente está falando de uma mesma família, por exemplo, a família dos alcanos, a família dos alcenos, as famílias dos aromáticos, a gente pode definir qual composto tem a maior volatilidade através da sua massa molar. Quanto menor a massa molar, mais leve é o componente, então maior a volatilidade. É inversamente proporcional. Menor a massa, maior a volatilidade. Então, a volatilidade do metano é maior que a do etano, que é maior que a do propano, que é maior que a do butano. Mas isso quando a gente estiver falando para uma mesma família. Para ocorrer a destilação, a gente precisa de 3 coisas. De calor para promover essa separação, a gente precisa de equipamentos adequados, e esses equipamentos podem ser em batelada ou um processo contínuo, como por exemplo essa torre de destilação, que separa o produto, o petróleo, em subprodutos. Então, ele separa em cada pedacinho da coluna, a gente consegue recolher um tipo de produto diferente do petróleo. A gente pode ter uma coluna de destilação para múltiplos componentes ou para uma mistura binária. E para tudo isso, a gente precisa entender o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico ele é representado por esse gráfico aqui, de temperatura por composição. A gente viu que para uma substância pura, a gente tem esse comportamento aqui. Então, a gente tem o líquido saturado, mistura, vapor saturado e o vapor superaquecido. Esse gráfico ele vai indicar mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui a gente tem a fase líquida, aqui nessa curva a gente tem o líquido saturado, aqui no meio a gente tem uma mistura de líquido e vapor, aqui o vapor saturado e aqui em cima os dois no estado vapor. Esse gráfico que define a faixa de temperatura que a gente vai trabalhar dentro de uma coluna de destilação, porque a gente precisa promover uma separação líquido-vapor. Então, a gente precisa promover essa situação, e ela é em função da composição que a gente tem de um dos componentes e a temperatura de operação. Vamos fazer uma leitura aqui. Nós temos um gráfico como exemplo do ciclo hexano e do tolueno. Se eu tenho nosso componente 1 aqui é o ciclo hexano. Esse gráfico é para o componente 1. Se eu tenho 60% do ciclo hexano e eu aqueço a minha mistura até, por exemplo, 80 graus, eu não tenho processo de separação, eu tenho os dois na fase líquida. Para a gente começar a promover a separação entre eles, a gente precisa passar um pouquinho do líquido saturado. E neste momento a gente vai ter a separação líquido-vapor. E essa temperatura seria, por exemplo, essa daqui, quase 87,5. Então, a gente escolhe a temperatura de trabalho de acordo com a composição que a gente tem da mistura. Existe uma outra diferença muito importante entre o ponto de ebulição de uma substância pura e de uma mistura. Na substância pura, o gráfico de temperatura por tempo é caracterizado por 2 patamares. Então, a gente tem um patamar quando a gente tem a transformação do sólido para o líquido e um patamar quando a gente tem a transformação do líquido para o gás. O que indica esse patamar? Que enquanto está tendo o processo de mudança de fase, a temperatura permanece constante. Na mistura, a gente só tem um patamar, que é no processo de transformação do sólido para o líquido. Só que quando a gente entra do líquido para o vapor, a gente não tem esse patamar. E ele é explicado justamente pelo equilíbrio termodinâmico. Vamos olhar aqui um gráfico de benzano e tolueno. Esse gráfico termodinâmico que a gente viu
ele vai começar na temperatura do componente mais volátil e na temperatura do componente, e vai terminar na temperatura do componente menos volátil. Vamos definir entre esses dois qual seria o mais volátil e menos volátil. Eles pertencem à mesma família, que é a família dos aromáticos. Então, aquele de menor massa vai ser o que tem menor ponto de ebulição, portanto, mais volátil. Nesse caso, é o benzeno, que só tem um anel aromático, e que a gente tem um anel aromático mais um metil. Então, a temperatura de ebulição de 80,1 é do benzeno, e a temperatura de ebulição de 110,6 é do tolueno. O que representa aquela variação, aquela inclinação onde deveria ser um patamar? Vamos olhar aqui. Se eu tenho uma mistura com 60% de benzeno, ele vai começar a se transformar de líquido para vapor aqui nessa temperatura. O que vai acontecer? O meu líquido vai ficar com maior quantidade de tolueno, porque o benzeno vai entrar em ebulição. Então, vamos supor que eu passei para 50% agora de benzeno, porque esses 10% evaporaram. Se eu continuar nessa mesma temperatura que eu estava, com 50% de benzeno, eu estou de novo na fase líquida, então eu não tenho um processo de separação líquido-vapor. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar essa temperatura. Então, quanto maior a concentração do menos volátil, isto é, quanto menor a concentração do mais volátil, maior a temperatura que eu tenho de separação. Aquele pedacinho do patamar, ele vai começar nesse ponto aqui, de 80,1, e ele vai terminar em 110,6, que é a temperatura de ebulição do menos volátil. É isso que está representado naquele patamar. Vamos continuar agora no outro vídeo.